Prodígio da biopsia obtidos com o médium Mirabelli, Dr. Henrico de Góes, diretor aposentado da Biblioteca Pública Municipal de São Paulo. Com o poeta e diplomata Douglas Ansley, conhecido poeta inglês, adido à Embaixada Britânica em Paris, vem especialmente ao Brasil para conhecer Mirabelli e assistir experiências psíquicas. Relação dos fenômenos observados na residência do senhor e senhora do senhor Bernardo Pritz, em Brooklyn Paulista, São Paulo, na noite de 21 de setembro de 1828, com o médium Mirabelli. Ao chegarmos ao portão da chácara, em automóvel, o médium é tomado por um espírito que declarou depois chamar-se Giovanni Belardi. Recomendou ele fosse revistado o médium, o Dr. Eurico de Góes, que o acompanhava. O que se verificou quando atingiram a porta principal, onde se achava Madame Pritz. Aí se encontram reunidos o casal Pritz, o médium, sua mulher, o poeta inglês Sir Douglas e o redator destas linhas. Aí, junto à porta da entrada e antes de penetrar a casa onde Mirabelli não tinha ido havia dias, o médium declarou acabar de operar-se o transporte e a materialização no corredor interno de um pequeno relógio de mesa pertencente ao poeta Aisley, do Hotel Esplanade, para a residência do casal Pritz. Esse relógio havia se desmaterializado na véspera, de dentro de uma vaselina sem contato humano no momento, e a sua rematerialização foi anunciada conscientemente. Aí, pelo médium, verificou-se que o relógio achado sob a prateleira de um móvel no corredor da entrada trabalhava normalmente, tendo o seu dono reconhecido ser o mesmo que desaparecera na véspera do seu quarto, no Esplanada. Enquanto Mirabelli, mediunizado, discorria em italiano sobre a guerra europeia e a personalidade manifestada de Giovanni Belardi, a assistência ouvia através de uma palestra agradável, em que foram ditos de momento versos improvisados em italiano, alusivos às pessoas presentes. Manifestou-se depois a individualidade de um soldado francês desconhecido que morreu em Verdun e não quis deixar o nome. Dirigiu ele em francês, com letra bem clara, a lápis, uma mensagem ou saudação ao poeta forasteiro, hora de passagem do Brasil, ao passo que a entidade psiquicamente manifestada escrevia, assobiava, ora a Marcellesa, ora toques militares. Não falava o imaginando militar, senão por mímica, havia ficado surdo durante a guerra e também se manifestava mudo. De vez em quando fazia saudações militares, apresentava uma fisionomia característica, abatida e com cabeleira em desalinho. A segunda parte da sessão, realizada na sala de jantar, foi talvez a mais interessante. O espírito de César Lombroso declarou apossar-se do médium. Dirigiu os trabalhos, formou-se uma corrente de mãos, tentava-se uma corporificação, apesar do estado de saúde e enfraquecimento do médium. As luzes foram um tanto diminuídas, porém com claridade suficiente para distinguir qualquer pessoa ou objeto. O médium possuído por Lombroso declarava ver diversas materializações no ambiente. A imagem astral da mãe, ainda viva, do poeta Sir Douglas Ainslie, e alguns espíritos violentos e maléficos que deslocaram, transportaram e quebraram diversos objetos, quadros, garrafas, vasos, etc. Aliás, sem contato algum, à distância, convém observar. Quando esses fatos sucessivos se realizavam, um após o outro, transporte de flores, de vasos, etc. O médium ou o espírito manifestado de Lombroso afirmava ver entidades físicas desencarnadas, as quais, todavia, não foram vistas com a sua forma pessoal pelo poeta Aisley, nem pelos outros assistentes, aos quais se havia juntado no meio da sessão o senhor Alfeu Zucchi, amigo do casal Pritz. O médium, quase desfalecido, voltou ao seu estado consciente. Depois de tomar alimento, operaram-se vários fenômenos de transporte, de compartimento fechados à chave para outro,
entre eles de uma imagem de Santa Teresinha do Menino Jesus, que foi postada assim, entre as flores de uma jardineira, colocada sobre a mesa da sala de jantar. Depois o médium caiu num estado de prostração e de sono profundo. Fatos importantes verificados. De manhã havia efetuado o transporte dos óculos de Madame Pritz para o alto de uma guarda-casaca existente no aposento do Dr. Eurico de Góes, a rua Itambé, número 21, Higienópolis, onde se achava um médium às 10 horas, enquanto falava o Dr. Eurico ao telefone com a senhorita Pritz para o banco em que se achava ele trabalhando. Madame Pritz, que dera de dia pela falta dos óculos, confirmou o fato ao chegar aos 3 da noite à sua casa, localizada a uns 12 quilômetros de distância, onde não havia estado o médium há vários dias. À mesma hora, o médium exteriorizou-se conscientemente, vendo Madame Pritz, que trabalhava na sua casa, ou aqui nesta residência, em diversos mistérios da casa. O médium descreveu particularidades da visão, sobre as quais insistiu ou indagou antes o Dr. Eurico de Góes, e que foram absolutamente confirmadas pela senhora Pritz, após as perguntas feitas pelo Dr. Eurico de Góes. Em tempo, quando se davam nos cômodos interiores os transportes de objetos, Lombroso pediu à entidade invisível, manifestada ao lado, que se fosse um exoirito, que se fosse um espírito, ele escreveu a palavra errada aqui, que se fosse um espírito, batesse 10 vezes a garrafa contra a mesa, o que foi feito. 10 pancadas foram dadas e depois, a pedido, outra mais forte que quebrou a garrafa, etc, etc. O poeta e diplomata Douglas Ainslier, cuja profunda impressão transparecia, confessou-se verdadeiramente maravilhado, convencido diante do que presenciara. São Paulo, 21 de setembro de 1928. Eurico de Góes, Douglas Ainslier, Edmer, Mirabel Carlos, Mirabel Brígida, Pritzer, Alfeu, Zucchi, Bernardo Pritz. Seguem a mensagem ou a comunicação supra-mencionada com os erros idiomáticos e de ortografia do original. A mensagem está em italiano. Extrato e resumo das experiências de um médico. Curiosíssimas observações verificadas pelo distinto e facultativo Dr. Carlos Pereira de Castro e contidas no seu livro O Espiritismo Científico e as Extraordinárias Mediunidades do Sr. Carlos Mirabelli, publicado em 1930. A opinião dos homens mais notáveis de todo o mundo. Transcrições textuais. São esses fatos e inúmeros outros que se acham relatados em atas e assinados por todos os assistentes que os presenciaram, que garantem a eficiência e legalidade desses fenômenos obtidos com as diversas mediunidades do Sr. Mirabelli, que nos fazem repetir o conceito que homens dos mais eminentes e notáveis já fizeram as suas prodigiosas faculdades. Já fizeram de suas prodigiosas faculdades que o médium brasileiro Carlos Mirabelli deve provocar inveja aos demais de todo mundo. Tal a diversidade dos fenômenos produzidos e a tal a superabundância dos mesmos, obtidos a qualquer hora do dia e da noite, nas casas particulares, nos hotéis, nas farmácias, nos hospitais, nas ruas, nos bondes, nas estradas de ferro e por toda parte, que ele esteja ou se encontre. Essas notas para aqui transpassam apenas de fatos insignificantes passados com o Sr. Mirabelli, porque o que está guardado em seus arquivos excede em importância a tudo o que se poderia imaginar e dizer resumidamente, como agora o fazemos nas poucas páginas dessa pequena brochura, porque a história e fatos de toda essa fenomenologia que registram o poder e a veracidade de suas faculdades mediúnicas está escrita só à espera de que outros a publiquem para tornar-se mais conhecida e divulgada por todos que se dedicam aos estudos da psicologia transcendental. Hemorragia pulmonar, fenômeno mediúnico. Vamos relatar aqui outros dois dos mais importantes fenômenos que a assombrosa mediunidade de Carlos Mirabelli produziu em 10 dias do mês de novembro de 1921, em sua residência, Rua Coronel Seabra 18, também Centro de Estudo Psíquico César Lombroso. O médium apresenta-se de momento tomado de palidez característica, suores frios, pulso muito fraco e logo depois estado sincopal que o faz cair no chão sem sentidos. Em seguida, a esses sintomas alarmantes, o doente começa a vomitar sangue depois de ligeiro acesso de tosse. Pelos caracteres clínicos apresentados no momento, diagnosticamos uma hemopetise ou hemorragia pulmonar. O enfermo havia expelido nada menos de meio litro de sangue pela boca.
Com todo esse quadro de uma moléstia aguda e gravíssimo, o doente, sem tomar medicamento, dispensa alguma, restabelece por completo dentro de meia hora, sentindo apenas um gosto esquisito, pois em absoluto ignora o que lhe é acontecido. Contudo, o sangue era perfeitamente natural, humano, anatômico. Esse fenômeno foi produzido no médio de por um espírito frequentador do centro São Luís de São Vicente, que, sendo tuberculoso, falecera em consequência de uma hemopetise pulmonar e que dissera dar-nos, com esse caso, um exemplo de que a nossa patologia terrena ignora o mecanismo, mas que a fisiologia astral pode efetuar para confundir a nossa sapiência. O fato acima fora autentificado pelo cirurgião dentista, Sr. Francisco Gualzelli, o farmacêutico Major Osório de Bairro, que estavam presentes na ocasião, e pelo autor deste relato, que foi publicado dias depois, por um dos jornais da capital. Ferimento linear no dorso do pé, fenômeno mediúnico. Em outro dia, um médico foi golpeado sobre o dorso do pé esquerdo, com um ferimento que media de 10 a 12 centímetros de comprimento por 1 de largura. O doente sentiu todos os sintomas que aparecem nos casos recentes de ferimentos do local, inflamação e febre. Todos esses fenômenos mórbidos foram por nós observados desde 9 horas da noite, mais ou menos, no momento em que ele recebeu o ferimento. Depois de um curativo ligeiro, o paciente disse signos dos incômodos que padecia e deitou-se às 10 horas, sem ter podido dormir todo o resto desta noite. Às 4 da manhã, no dia seguinte, tendo de viajar para Santos, onde ia todas as semanas, procura sair do leito e o faz, não sem grande espanto, porque notara que seu pé estava leve e sua ferida não mais lhe causava dor, parecendo não ter sofrido qualquer traumatismo. O sangue dessa ferida fora também examinado por nós e constatado como hemorrágico e natural, tal como fizéramos anteriormente por ocasião da hemopetícia acima descrita. Essa golpeadura cicatrizara em poucas horas, sem ter deixado a crosta ou cascão, que se nota quase sempre depois de que as feridas saram. Entretanto, ficou bem visível a cicatriz linear para atestar que esta era não recente, mas de um antigo ferimento há muito tempo curado. A cicatriz parecia antiga, mas a ferida fora recente. Ficamos surpreendidos em ver o médico às 6 horas da manhã do dia seguinte, quando embarcava na estação da Inglesa, calçado e vestido como se nada lhe houvesse acontecido. Foi nessa ocasião e em companhia do farmacêutico Major Osório de Bairro, que conosco viajava para Santos, nesse dia que pudemos verificar a cicatriz daquela celebre ferida, que para outros podia ser considerada de cura milagrosa, mas para nós que estudamos toda aquela fenomenologia transcendente, devido às poderosas e extraordinárias qualidades do médico Mirabelli, bem sabíamos que havia sido uma ferida causada por um espírito malévolo, tratada com a máxima presteza por um espírito bondoso, devido à sua potente vontade e os apropriados fluidos do doente. Assim fazia Jesus, o divino e extraordinário mestre, quando impunha suas mãos sobre os Lázaros e paralíticos, curando de momento aquelas chagas antigas e aqueles velhos enfermos com o poder da sua vontade, e o seu amor dedicado em aliviar o sofrimento de todos. A audição de canto e música astrais, o músico Papito Silva. Vamos relatar os fenômenos extraordinários que se deram na tarde do dia 19 de fevereiro de 1920. Em Casado, médium Mirabelli achava-se na sala de jantar quando ouvimos um som vago e indistinto que nos pareceu seu produzido por uma corda grossa de violão. Dizendo isto ao médium, que também ouvira os mesmos sons, pediu-me ele que passássemos à sala de visitas, onde provavelmente ia-se produzir outros muito mais nítidos. De fato, assim aconteceu, e eram mesmo de violão. O médium pediu ao espírito que já por vezes se tinha ali manifestado tocando flauta, que nos fizesse ouvir uma de suas mais prediletas composições, mas em tom um pouco mais forte, para ser ouvido por todos. Isto fora-nos conhecido, e foi escutado a música que o autor tocava em vida terrena, e muito apreciada.
Nesta ocasião, o médium foi tomado pelo espírito que dissera ser o de Giuseppe Verdi, que confirmou-se a ser essa música que Papito Silva, flautista brasileiro, mais gostava, pois era ele o músico astral ali presente. Nesse momento, o Marechal Floriano Peixoto baixou para nos dizer que iríamos ouvir o toque da fanfarra militar que lhe havíamos pedido em outra ocasião, e que, por motivos independentes da sua vontade, não foram atendidos naquela época, mas que sua promessa ia ser agora satisfeita. O Marechal tomou o médio, perfilou-se e reproduziu as vozes de comando para ser ouvido o toque militar da presença de general, com a maior emoção, além de que já estávamos possuídos. Ouvimos claro e distintamente o som da fanfarra, tocado pelo violão astral. Disse no Marechal Floriano que o executor da música fora mesmo Papito Silva, que atendera à sua ordem. Por ele também foi ordenado o toque do hino nacional e o hino de Garibaldi, que muito nos comovera. Em seguida compareceu um outro músico, que dissera ser Carlos Gomes, e pedira também a Papito que tocasse o Guarani, no que foi prontamente atendido. A mão materializada desse espírito. Devemos referir aqui um fenômeno que foi por nós observado em loco e por todos que assistiam a essa fenomenologia musical. Verdi pedira a Papito que cantasse, acompanhado de violão, aquela sua canção apaixonada, e que puxasse a cadeira para mais perto de nós, para que melhor pudéssemos ouvi-la, pois éramos nós que íamos relatar todos esses fenômenos musicais. A cadeira foi arrastada por uma mão invisível até a porta do toalete, sendo o arrastamento desse móvel ouvido por todos os presentes. Mais ainda, pedimos ao Marechal Floriano, que era nessa ocasião o diretor das manifestações espíritas, e que nos foram concedidas espontaneamente, se era possível materializar o músico Papito para que nós o tocássemos. Foi-nos dito que em parte seríamos satisfeitos e íamos ter materializado a mão desse músico. Nós, em primeiro lugar, seguramos a mão materializada de Papito, examinamos o seu pulso, verificamos os seus batimentos. O médium, que nesse momento estava consciente, fez o mesmo. E em seguida todos os demais assistentes tocaram a mão do espírito. É de notar-se que quando nós seguramos a mão materializada do espírito, o médium segurava a minha mão direita com a sua esquerda e com a outra a gola do meu paletó, exigindo isso o presidente dos trabalhos, para que não causasse a menor dúvida, pois que era realmente a mão do espírito que tocava a nossa mão esquerda. Esses importantíssimos fenômenos vieram em relevo uma nova era para os estudos práticos do espiritismo, revelados com essas composições musicais bem brasileiras e nossas conhecidas pela voz de um cantor nosso patrício, e recitados por estilo nacional, bem caracterizados. Tudo isso executado e ordenado por espíritos de além-túmulo. Acrescento mais uma circunstância: em casa do médium não havia instrumento algum de metal ou de cordas, e nem pessoa alguma de sua família que soubesse tocá-las. Além do que, nas vizinhanças de sua residência, Rua Coronel Seabra, 18 Moca, nenhuma música se ouvia que pudesse ter a mínima semelhança com as que foram percebidas nessa tarde. Não só dentro da casa do médium, como também nas vizinhanças, a música e as modinhas brasileiras tocadas por Papito Silva, espírito. Como de costume, não apenas a sala do Conselho Astral, mas também todas as dependências do Centro de Estudos, pois que era na mesma residência do médium achavam-se fartamente iluminados por poderosas lâmpadas elétricas, um chapéu desmaterializado. Outro fenômeno de desmaterialização e de transporte foi verificado nessa ocasião, e quando ainda ouvimos a música de Papito, o chapéu da cabeça do relator deste fenômeno saíra do gabinete, atravessou a porta fechada na sala de visitas, vindo pousar sobre a cabeça do médium. Vamos dar aqui o nome dos cavaleiros que estiveram presentes a essas manifestações de música astral: Dr. Carlos de Castro, Joaquim Goulart Filho, Silvestre Pinto, nomes de outras distintas pessoas que no dia 11 desse mesmo mês já tinham ouvido o som da flauta astral de Papito. Dr. Alexandre Navarro, Coronel Antônio Alves da Cunha, Professor José Castro, Eduardo Coelho e João Gomes, negociantes. A ectoplasmia é mais ou menos a teoria histológica ou orgânica da formação de filamentos ou salientes no corpo protoplasmático celular, à custa da sua própria substância. Segundo a opinião de alguns modernos metapsiquistas, a materialização dos fantasmas se produz à custa do próprio corpo do médium, como se ele for uma massa de protoplasma celular divisível.
e como se sua plástica anatômica fosse semelhante a uma ameba polipódia, e os prolongamentos destas células se destacassem do médio e fossem produzidos diferentes fantasmas, se assim formados aparecem. Já se vê por essa teoria que as entidades que se materializam por este modo seriam não individualidades independentes do médio, mas filamentos salientes ou brotos seus, que deles se separam, se destacam e vão formando os corpos dos fantasmas. Parece-se esses fenômenos, segundo a moderna metapsíquica, é uma espécie de carioquinese celular humana, em que o corpo do médio se divide e multiplica por segmentação por cissiparidade. Também se poderia comparar o fato bíblico com uma costela derretida do médio possa também formar um corpo semelhante ao seu. Tal como em outros tempos ensinava a antiga escritura sagrada, com a costela de Adão formar o corpo da sua companheira Eva. Fotografia dos espíritos. Como é que se explica o fato da produção de ectoplasma quando nas fotografias não só as astrais como o médio saem perfeitamente nítidos e independentes e suas figuras não demonstram ter havido quaisquer ligações entre eles? Pergunta. Porque é preciso convir, o aparelho fotográfico não se presta a obter uma imagem por outra e nem a suprir os ectoplasmas que porventura se tivesse formado no corpo do médium. Além de que não há a menor semelhança entre os espíritos que se materializam, que se têm materializado e fotografado às vezes às nossas vistas com o médium Mirabelli em o nosso centro de estudos psíquicos. Quer nos parecer que essa teoria dos ectoplasmas foi imaginada para negar a existência dos espíritos e dar força àquela antiga convicção positivista de que tudo se extingue com a morte do corpo carnal e que somente este é capaz de provocar com as suas múltiplas funções biológicas toda a fenomenologia transcendente que, a nosso ver, pela convicção adquirida no curso prático de nossos estudos e experimentações, só com a intervenção dos espíritos desencarnados se pode originar e explicar. Síntese dos fenômenos devidos às extraordinárias faculdades do médium Mirabelli. A parte prática e observada do espiritualismo moderno científico com a fenomenologia transcendente, produzida pelo deslocamento de objetos sem contato visível e transpondo estes paredes como salas e espaços diferentes em várias direções e alturas, a desmaterialização desses objetos e sua passagem através de qualquer matéria compacta e obstáculos, o transporte dos mesmos de uns lugares para outros, vencendo às vezes distâncias consideráveis, a visibilidade astral desses objetos pelo médium, antes que qualquer dos assistentes pudesse percebê-los durante o percurso com os mesmos, faziam antes de se materializarem e se tornarem visíveis. As comunicações escritas dadas pelos astrais em línguas estrangeiras e desconhecidas, não só do médium, como de todos os assistentes, as comunicações faladas pelo médium igualmente, por inspiração dos astrais, homens eminentes de nossa pátria e também do estrangeiro, em idiomas às vezes estranhos a todos os presentes. As materializações de espíritos de diversas raças, nacionalidades, cores, categorias e posições sociais diferentes e de ambos os sexos, a visibilidade, a audição, sensibilidade e a atração mediúnicas para poder se comunicar com os espíritos e, ultimamente, a mediunidade desenhista musical, a autenticidade que lhe dão os espíritos e os assistentes quando falam e escrevem por seu intermédio sobre os diferentes assuntos e temas variados, escritos rapidamente sobre problemas de filosofia, literatura e ciências diversas, medicina, engenharia, jurisprudência, aviação, poesia e música, todos ignorados pelo médico que recebeu apenas instrução rudimentar. São realmente fenômenos de multiplicidade tão rara e assombrosa que jamais foi partilhada por qualquer médium nacional ou estrangeiro da Europa, da América e da Ásia, da Oceania e da África. Ou de qualquer outra nação conhecida do planeta. Foi preciso que a providência fizesse nascer no Brasil e no grande estado de São Paulo, mais importantemente que a história jamais havia conhecido. Final das transcrições extraídas do livro do Dr. Castro. Sensacional reportagem espiritualista. 2 publicações na Vanguarda, da Vanguarda do Rio de Janeiro, números de 7 e 8 de fevereiro de 1933. Nas fronteiras do outro mundo. Como o Senhor se tornou espírita.
E qual o fato mais maravilhoso que já observou na sua vida? Pergunta. O sensacional depoimento de uma dama niteroiense, uma sessão recente na casa de Mirabelle. Materialização de São Francisco de Assis. Primeiro artigo editorial. O depoimento de hoje tem muito interesse para os leitores dessa sessão, não só porque os fatos que constituem o objeto dessa narrativa são verdadeiramente sensacionais, como porque eles se passaram muito recentemente. Trata-se de vários fenômenos extraordinários observados por Dona Adelina Lago, dama da melhor sociedade de Niterói, e verificados em torno do médio caso Mirabelle, de que já nós temos ocupado várias vezes. Dona Adalina Logo é funcionária pública e reside na vizinha capital, a rua Marise Barros, 210, Icaraí. Esteve em São Paulo há poucos dias e os fenômenos a que ela se refere verificaram-se a 30 do mês passado. Uma viagem a São Paulo. Eis como nos falou Dona Adelina Lago. Eu fui a São Paulo especialmente para conhecer o médium Mirabelle, na esperança de que ele me pudesse proporcionar a verificação de alguns dos fenômenos que se têm produzido na sua presença e aos quais Vanguarda já se referiu por diversas vezes. Consegui falar facilmente ao senhor Caso Mirabelle, que me recebeu com estas palavras. Eu já a esperava. E como eu o olhasse surpreso, ele apanhou um caderno e mostrou-me. Nele estava escrito toda a minha vida, fatos que só eu conhecia, datas íntimas, referências exatas aos que me cercavam, enfim. Um relatório completo de tudo quanto se passava comigo, desde quando existo. A minha surpresa não conhecia limites, ele continuou. Estas notas todas foram-me dadas por meu pai, que possui grandes afinidades com a senhora, e me recomendou particularmente. Logo marcou para esta mesma noite uma sessão na sua residência, a Rua Natal 11, na estação de Tucuruvi, uma sessão em casa de Mirabelle. E esta sessão compareceram, além do médico de mim, duas pessoas mais, uma senhora de nome Idemeia e o senhor Miguel Carr, amigo íntimo de Mirabelle. A sua casa não difere em nada de outros, é simples e modesta. Ele acendeu todas as luzes e nós ficamos em um ambiente de bastante claridade. Conversamos um pouco, a certa altura da conversa houve um silêncio. O médico tomou uma atitude de concentração, olhando o retrato do seu progenitor, o senhor Luigi Mirabelle, falou em italiano várias vezes. Vem. Eu vi formar-se a pouca distância, assim como uma névoa que ia se adensando, isso por duas vezes, mas não chegou a tomar nenhuma forma. Mirabelle levantou-se. Vamos até a sala, convidou-nos. E saímos todos. Ao chegar à sala, fortemente iluminada também por lâmpadas elétricas, eu vi entre mim e o corredor quase aos meus pés estender-se uma mancha branca, como de uma luz, sem radiação, mas muito branca. Rapidamente aquela mancha foi se elevando e condensando, como se fosse de neve. Através dela eu vi as coisas do outro mundo, do outro lado. E foi tomando formas, a forma de um vulto humano de pé. E foi se adensando, até desenhar todos os contornos. Estava em minha frente a figura de um homem. Uma figura que eu tenho visto muitas vezes em quadros bentos e em imagens de santuário, como sendo de São Francisco de Assis. Ele me olhava e eu o via de perto, como estou vendo aqui ao Senhor, na minha frente, vivo, palpitante, com uma expressão muito calma e doce. Apenas ele era branco como se fosse de mármore. Mas eu bem que via perto como estava a luz clara da lâmpada de alta voltagem, que ele parecia de carne e osso, como qualquer um de nós. Ao meu lado estava Mirabelle, a senhora Edmeia e o senhor Miguel Carr. Mirabelle não estava em transe completo, me falou: aproxime-se, Francisco de Assis tem umas flores para você. Eu olhei e não vi flores nos seus braços, que estavam cruzados, mas aproximei-me. Ele desbruçou os braços lentamente e deixou cair um grande molho de rosas. Mirabelle falou novamente: respire, São Francisco, respire forte, para que ela creia, para que ela veja como você está vivo. Ele respirou, o peito arfou, os lábios se entreabriram levemente, as asas das narinas palpitaram, os seus olhos brilhavam mansamente, o sorriso bem continuava a adejar nos seus lábios. Depois ele começou a desmaterializar-se pouco a pouco sob os meus olhos.
O vulto foi se desfazendo, como se a matéria se fosse dissociando, e a proporção que ia perdendo a sua densidade e diminuindo a sua altura, até desaparecer completamente sob as minhas vistas. As lâmpadas continuavam acesas, a sala clara. Tudo isso se passava a 2 passos de mim, sem a interferência de uma cortina, de um biômio, de uma sombra, todas as claras, inclusive o médico que não saíra da minha visão, nem os seus 2 companheiros. Não podia haver truque, nem mesmo é possível imaginar qualquer hipótese nesse sentido. Segundo editorial, Nas Fronteiras do Outro Mundo. Continua o depoimento de Dona Adelina Lago, 2 casos de transporte, uma urna, receita de Oswaldo Cruz, outros fenômenos. Nessa mesma noite tive a oportunidade de assistir a outros fenômenos igualmente interessantes em um dos aposentos próximos. O senhor Carlos Mirabelli tem, entre outras coisas, uma imagem de Teresinha do Menino Jesus. Essa imagem foi transportada em minha presença por mãos invisíveis para a sala em que nos encontrávamos. A sala era um aposento comum e estava fartamente iluminada, isto neste pormenor para que se saiba que não havia possibilidade de truque. A imagem um pouco grande e pesada apareceu subitamente entre nós a uma altura regular e veio baixar até tocar suavemente o solo. Eu a examinei de perto. Que fosse misteriosa, podia transportá-la de uma sala para outra, mantendo-a no ar e deixá-la cair docemente, pergunta Oswaldo Cruz. Eu continuava de assombro em assombro, quando senti como que algo toca-me as espáduas, à altura do pulmão e do coração. Mirabelli, sem que eu nada dissesse, informou-me. Oswaldo Cruz está aqui entre nós e acaba de auscultá-la. Ele está dizendo que a senhora está abusando de um remédio que agora mesmo traz consigo. Ele vai... 3 pontos. Não terminou a frase, ouviu-se um barulho de vidros partidos. Era um frasquinho de atofã que fora atirado violentamente por mãos invisíveis e se partira do encontro à parede. O frasco de atofã, eu o trazia dentro de minha bolsa. Oswaldo Cruz, continua a voz de Mirabelli, está dizendo que a senhora se receitou com um médio. Pode continuar a tomar este remédio que o espírito lhe receitou. Ouviu-se outro barulho e caiu no meio da sala com violência outro frasco de remédio, o vidrinho de antimópolis, que eu trazia também dentro de minha bolsa. Mas este, apesar de ser jogado com toda a força, não se partiu. A borboleta de papel. Outro fato me impressionou. Nós conversávamos tranquilamente na mesma sala, quando Mirabelli disse de repente: um transporte é para a senhora, pôs a mão à altura da cabeça e me deu um pequeno papel que eu reconheci imediatamente. Era o desenho de uma minúscula borboleta recortado no papel. Vou explicar ao senhor, continuou Dona Adelina Lago, porque eu reconheci imediatamente este pequeno recorte de papel. Uma das crianças das minhas relações tem um hábito de colecionar figuras de revista, pega na tesoura e recorta-as cuidadosamente. Um dia eu a vi recortando em uma revista o desenho de uma pequena borboleta, mas quebrou um pedacinho da cabeça do inseto. Por isso a criança deixou a pequenina figura mutilada no chão. Eu a levantei e guardei dentro de um livro, pois era esta mesma pequenina figura mutilada que Mirabelli me estendia. Na sua mão aberta não podia haver 2 iguais. E demais ninguém sabia que eu tinha guardada. Outro pormenor curioso destes fenômenos é que ao regressar à minha residência, a rua Marise Barros 210 em Icaraí, Niterói, constatei que uma empregada ouvira em uma das gavetas foi aberta inexplicavelmente, justamente a gaveta onde estava o livro dentro do qual se encontrava a curiosa figura do papel. Dona Adelina Lago mostrou-nos o desenho da pequena borboleta que ele deixara fechado no livro e o trouxera de volta consigo de São Paulo. Outros fenômenos. Nesta mesma noite ainda se produziram outros fenômenos. Apareceu um vulto de homem. Mirabelli disse que era um espírito mistificador. Quis fazê-lo sair, mas não conseguia tocá-lo, porque o vulto se pôs a correr na sala. Numa das voltas, eu senti empurrar-me violentamente para dar-lhe passagem. Mas era apenas um vulto que dispunha de força psíquica. Afinal, ele desapareceu. Também apareceu outro espírito amigo.
Este resolveu consertar a vitrola de Mirabelle, que há muito tempo não funcionava. A vitrola pôs-se a andar, a agulha feriu o disco. Ouvimos a música sem que nenhum dos presentes houvesse nela tocado. São estes os fenômenos mais notáveis que tive a ocasião de presenciar na residência de Mirabelle. Acho que o cientista brasileiro deve procurar conhecê-lo e estudá-lo conscienciosamente. Ele é um caso formidável para a ciência explicar. Estou certo de que ele é o melhor documento vivo da verdade do Espiritismo, uma verdade tangível e irrecusável, tão científico quanto qualquer outro fato de fácil verificação. Mirabelle está pronta a prestar qualquer experiência séria com cientistas de verdade sobre o mais rigoroso controle aqui ou em qualquer parte, só quer que lhe paguem a passagem e as despesas de hospedagem, porque ele não dispõe de meios para fazer esses gastos. Foi o que nos disse Dona Adelina Lago. Prodígios da biopsia obtidos com o médium Mirabelle. Dr. Eurico de Góes, do Instituto Histórico Brasileiro, professor da Faculdade de Filosofia e Letras do Rio de Janeiro, antiga Academia de Altos Estudos. Dr. Hermetismo ad honorem pela Escola Superior Livre de Ciências Herméticas de Paris, diretor aposentado da Biblioteca Pública Municipal de São Paulo.